Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Seja muito bem-vindo a mais um momento devocional. É sempre uma alegria ter você aqui para mais esse tempo. Hoje estudaremos o segundo capítulo de 2 Timóteo, essa carta tão especial onde o apóstolo Paulo encoraja, estimula Timóteo e o convida para estar com ele, pois é um momento derradeiro do apóstolo Paulo, é a última carta escrita por ele. E no capítulo de hoje ele traz inúmeros estímulos a Timóteo para que ele perseverasse, continuasse a sua jornada ministerial. E aqui eu e você também encontramos os estímulos que precisamos para a nossa jornada. Desde já, pegue a sua Bíblia e vamos juntos ler 2ª Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. É desta maneira que o apóstolo Paulo começa a estimular Timóteo a sua jornada ministerial. Ele pede para que ele se fortifique na graça do Senhor. Se tem algo que deve ser uma fortaleza em nossa vida, que tem nos encorajado, nos estimulado, deve ser a graça. Porque a graça é algo que vai além do nosso mérito, vai além do nosso esforço. Se o nosso esforço de alguma maneira já gera algum tipo de produtividade, alguma coisa que nos traz satisfação, imagine depender da graça que ultrapassa este limite do mérito. Sabe, temos todos os dias que nos fortificar, nos fortalecer na graça de Cristo Jesus, pois é por conta dela que eu e você estamos vivos, é por conta da graça do Senhor que eu e você cremos no futuro, cremos no amanhã. O apóstolo Paulo pede então para que Timóteo se torne um discipulador. Que tudo aquilo que ele ouviu de Paulo, ele possa transmitir a homens que sejam idôneos, homens que possam carregar também essa mensagem de maneira digna, de maneira honrosa, de maneira louvável. E desta forma, então, Paulo diz que ele estaria sendo um bom soldado de Cristo. E ele vai usar, então, 3 figuras de linguagem. A primeira é o soldado de Cristo, a segunda o atleta e a terceira ele vai falar sobre o lavrador. Cada uma dessas figuras representa uma ação. Quando Paulo fala a respeito do soldado de Cristo, ele quer falar a respeito de uma convocação, de um homem que está à disposição de um chefe, de alguém que está sim para disputar uma batalha, uma luta, mas o desejo dele é agradar aquele que o arregimentou. Ele está focado, ele tem uma missão. Quando você pensar na palavra soldado, pense também na palavra missão. O apóstolo Paulo está dizendo que nós, como soldados de Cristo, deveríamos estar focados nas coisas daquele que nos convocou, daquele que nos chamou. Quando Paulo vai falar então sobre o atleta, agora ele quer falar que através do esforço do atleta, por meio de regras, por meio de seguir a conduta que todos esperam dele, ele poderá receber um prêmio. Mas se esse atleta quiser correr da maneira que ele quiser, ignorando os princípios, valores, as regras, este atleta acabará então não recebendo o prêmio, mesmo que ele tenha êxito. No soldado a gente pensava na palavra missão. Quando pensamos a respeito do atleta, eu e você precisamos pensar na palavra ética. Essa é a palavra que deveria conduzir a jornada então deste camarada para que todo o esforço dele pudesse ser validado no final. E a terceira figura que é apresentada é a figura do lavrador. E através dessa figura ele está falando que o lavrador é aquele que recebe os primeiros frutos. Sabe, todo mundo que trabalha num plantio, quando chega a época da colheita, ele vai selecionar alguns frutos para você, às vezes até mesmo no próprio pé, ele já vai pegando ali o que é do seu agrado e só o restante é que ele coloca para vender. Ele está dizendo então que Timóteo, sendo este soldado, este atleta, alguém que foi comissionado pelo Senhor, depois de executar tudo direitinho, ele mesmo irá desfrutar dos frutos do seu esforço. É dessa maneira que o apóstolo Paulo está encorajando Timóteo a viver a sua jornada ministerial, e é assim que eu e você também precisamos. Eu e você precisamos entender que somos soldados de Cristo.
somos atletas, que somos lavradores, que estamos aqui semeando. Quando nós entendemos tudo isso, nós sabemos que temos uma missão, que tem uma ética, que tem um caminho para trilhar, não é coisa da nossa cabeça e, acima de tudo, que isso trará satisfação. Colheremos os frutos. O apóstolo Paulo avança e agora ele traz o que eu chamaria de um louvor, de adoração ao Senhor, uma poesia, que ele vai fazer uma métrica entre a ação do homem e a ação divina. Vamos ler juntos esse texto. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O apóstolo Paulo constrói aqui a dinâmica de ação humana e resposta divina. E dentro dessa ação percebemos que algumas coisas há convergência. Quando nós estamos alinhados com Deus, ele vai nos respondendo da mesma forma. Mas há um momento dessa jornada aqui que ele vai mostrar nitidamente como Deus não retribui da mesma forma. O texto diz que quando nós negamos a ele, ele também nos nega. Mas quando fala sobre sermos infiéis com Deus, o texto agora já não segue a mesma métrica de resposta, pois Deus tem um caráter imutável e ele não pode negar a sua essência de fidelidade. Deus permanece sendo Deus. O que é que o apóstolo Paulo está tentando ensinar a Timóteo aqui? Que eu e você precisamos convergir à vontade do Pai. Precisamos agir intimamente ligado com os seus propósitos, sabendo que cada ação nossa haverá de ter uma retribuição divina, há um movimento divino. Nenhum momento está sendo ensinado aqui um movimento de barganha, mas está nos ensinando a estarmos alinhados com os propósitos de Deus. Pois quando nós estamos alinhados com esse propósito, se perseverarmos, iremos reinar com o Senhor. Se já morremos com ele também viveremos. Se negarmos, obviamente, ele nos negará. Se somos infiéis, ele continua sendo fiel. O caráter dele é imutável. Diante dessas instruções de encorajamento para que haja congruência com a ação divina, para que haja resposta da ação divina, o apóstolo Paulo agora exorta Timóteo para que ele seja um bom obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O desafio de Timóteo era se tornar este guardião da palavra, esse homem que manuseia bem, porque ele tinha que combater alguns obreiros que eram obreiros maus, que as suas obras não iriam resultar em bons frutos. E o apóstolo Paulo começa então a trazer uma figura de linguagem dizendo que muitos utensílios podem existir numa casa, mas nem todos têm a mesma honra. Existem utensílios de diversos formatos e, acima de tudo, de diversos materiais. E cada material simboliza a honra, a dignidade daquele material, a nobreza daquele material. E ele fala que eu e você podemos ser como esses materiais. Sermos utensílios de honra ou utensílios de desonra. Cabe a mim e a você decidir como serão nossas ações, porque diante das nossas ações é que colheremos a honra do Senhor. Ele avança então com a sua carta e no versículo 22 ele nos diz assim: foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. É desta maneira, então, que mais uma vez ele exorta Timóteo a permanecer com o coração puro. Ele diz, foge das paixões da mocidade. E ele direciona, então, onde deveria estar o foco, na justiça, no amor, em tantas coisas. Porque diante de tantas possibilidades de foco, o meu coração e o teu se inclina tanto ao erro. Sabe, ele tem uma tendência natural a isso. E nós só vencemos essa inclinação quando estamos dispostos a fugir. Fugir, sim. Na luta contra a carne, nós alimentamos o espírito, nos sujeitamos a Deus, mas nós precisamos fugir das tentações, assim como José fugiu. É desta forma que a gente vence. É tolice da nossa parte nos colocarmos à prova. Muitos irmãos acham que já alcançaram maturidade e começam a se expor a cenários de tentação. E a queda, meu irmão, ela bate à tua porta. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não se coloque em posição de risco.
fuja das paixões. Esta é a orientação do apóstolo Paulo para a gente no dia de hoje. A minha oração é que você se fortaleça na graça do Senhor, que você esteja disposto a ser um discipulador, que você possa entender que você está numa batalha e é um soldado de Cristo, que você possa competir como um atleta disciplinado, com ética, seguindo as regras, que você seja um lavrador que semeia sabendo que colherá os seus frutos, que você, diante de tudo isso, possa entender que há uma congruência de ações com Deus, que a partir do momento que nós agimos, Ele nos retribui, e que eu e você devemos ser bons obreiros de Cristo, que não têm da que se envergonhar, que manejam bem a palavra e que tudo que produz é para a honra e glória do Senhor. E diante das tentações, saiba, fuja. Deus te abençoe. Até amanhã.